Provérbios 23. Entregue seu coração a Deus e volte a ter prazer em viver. Você já sentiu que perdeu o prazer de viver? Que seu coração anda pesado demais para sentir leveza e que sua alma não encontra mais sentido nas coisas simples? Às vezes, o corpo continua em movimento, mas por dentro, tudo parece silencioso, esvaziado, como se a chama da esperança tivesse se apagado. A verdade é que muitos vivem assim, com o coração machucado, cansado, desanimado, como se nada mais fosse capaz de reacender a alegria genuína de estar vivo. Mas, e se o problema não estiver nas circunstâncias ao nosso redor, e sim na direção onde temos entregado o coração? Provérbios 23 nos convida a um movimento sagrado e transformador. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Não é sobre perfeição, sobre merecimento ou sobre resolver tudo. É sobre entrega, sobre confiar que Deus pode restaurar até aquilo que você mesmo já considerou perdido. Este vídeo é um convite à reflexão profunda, um reencontro com aquele que conhece suas dores mais secretas e ainda assim estende as mãos com amor. Se você está cansado, confuso, ferido ou simplesmente vazio, permaneça. Há palavras aqui que podem acalmar sua tempestade, porque quando você entrega seu coração a Deus, Ele não apenas cuida, Ele cura, renova e devolve o prazer de viver. O coração que se cansa de esconder. Quantas vezes você tentou parecer forte quando por dentro estava desmoronando? Quantas vezes sorriu para o mundo enquanto seu coração gritava em silêncio? Há um tipo de cansaço que não é físico. É aquele que pesa dentro do peito, que sufoca devagar, que vai apagando os sentidos, como uma luz que se apaga em plena madrugada. Esse cansaço é a exaustão de quem passou tempo demais, tentando controlar tudo, entender tudo, segurar tudo, até mesmo o que era maior do que suas próprias mãos. Deus conhece esse tipo de dor. Ele vê quando ninguém mais vê. Ele escuta aquilo que nem você consegue verbalizar. E é por isso que Provérbios 23 nos chama de volta para o essencial. Dá-me, filho meu, o teu coração. Porque há um lugar dentro de nós que não foi feito para carregar tudo sozinho. Há espaços que só serão preenchidos quando entregarmos de verdade aquilo que tanto tentamos esconder. O coração humano é sensível, frágil, cheio de memórias e marcas. Ele guarda feridas antigas, rejeições não ditas, traumas silenciosos. Ele aprende a se proteger com máscaras, com distâncias, com justificativas, mas diante de Deus, o convite é outro. É para despir a alma, abrir a porta, confessar a dor. Não para ser julgado, mas para ser acolhido. Porque o amor de Deus não se assusta com a sua bagunça. Ele entra no caos e transforma. Ele toca no lugar da ferida e cura. Quando deixamos de entregar o coração, começamos a endurecer por dentro. Tornamo-nos mais céticos, mais desconfiados, mais amargos. Aos poucos, vamos perdendo a capacidade de sentir, até mesmo o prazer nas pequenas coisas, o nascer do sol, o abraço sincero, a oração silenciosa. A alma se torna seca, como terra árida. Mas até o solo mais seco pode florescer quando recebe água viva. Este é o começo de uma nova jornada. Não importa há quanto tempo você está afastado ou o quanto sente que se perdeu de si mesmo. Deus continua pedindo o seu coração, não para tirar algo, mas para devolver. Devolver sentido. Devolver alegria, devolver a capacidade de viver com leveza, mesmo em meio às lutas. Você não precisa mais esconder o que sente, não precisa fingir que está tudo bem. Há um lugar de descanso em Deus, onde seu coração pode finalmente ser verdadeiro. E é nesse lugar que começa a cura. A verdadeira cura. Aquela que vem do alto, atravessa a alma e transforma por inteiro. Permaneça, estamos apenas começando. Quando entregar é ato de coragem.
Entregar o coração a Deus pode parecer algo simples, até bonito de dizer, mas na prática é um dos atos mais corajosos da vida, porque não se trata apenas de dizer, Senhor, eis-me aqui. Trata-se de abrir mão do controle, de admitir que não sabemos tudo, que não conseguimos tudo, que temos limites. E isso, para muitos de nós, é assustador. Vivemos em uma sociedade que valoriza o desempenho, a força, a performance constante. Aprendemos desde cedo que fraqueza não é bem-vinda, que chorar é sinal de fracasso, que duvidar é errado, que mostrar a dor pode ser visto como fraqueza. E por isso, com o tempo, vamos criando camadas, armaduras, defesas, e acabamos entregando tudo, menos o coração. Mas Deus não quer as nossas máscaras, Ele quer a verdade, quer aquilo que está escondido por trás do estou bem. Ele deseja tocar no que está empedrado por dentro, não para nos expor, mas para nos restaurar. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que encontraram em Deus um lugar seguro para cair e levantar. Davi, por exemplo, não escondeu suas lágrimas nem sua vergonha. Ele rasgava o coração em oração, e por isso era chamado de homem segundo o coração de Deus. A entrega verdadeira não é um ato de fraqueza, mas de rendição consciente. É reconhecer que não precisamos mais carregar tudo sozinhos. É confiar que há um Deus que cuida, que ampara, que sustenta. E mesmo quando tudo parece escuro, Ele continua presente. Mesmo quando não sentimos, mesmo quando não compreendemos. Você pode ter aprendido a se proteger demais, a não depender de ninguém, a não esperar mais nada. Talvez tenha sido traído, abandonado, ferido, e por isso aprendeu que entregar é perigoso. Mas Deus não é como as pessoas. Ele não falha, não machuca, não rejeita. Quando você entrega seu coração a Ele, você o coloca nas mãos mais seguras que existem. Confiar em Deus é também confiar que Ele sabe o que fazer com tudo aquilo que você não sabe mais como lidar. Com as dúvidas, as ansiedades, as perdas, as decepções. Ele não te pede perfeição, Ele te pede presença, um coração presente, humano, real. Talvez essa seja a sua maior batalha neste momento, soltar o controle e entregar-se. Mas é também o seu maior passo rumo à leveza. Deus não força, Ele convida, Ele espera. E quando você diz sim, mesmo tremendo por dentro, Ele começa a trabalhar em áreas que você nem sabia que precisavam de cura. E é assim que começa a transformação, na sinceridade, na vulnerabilidade, no lugar onde a alma cansada finalmente encontra repouso. O cansaço de uma alma sobrecarregada. Há momentos em que o corpo está de pé, mas a alma já está prostrada. Sorrimos por fora, mas por dentro a exaustão é profunda. E o pior tipo de cansaço não é aquele que um sono resolve. É o cansaço que vem de não saber mais o que sentir, de carregar dores antigas, responsabilidades pesadas e silêncios que ninguém percebe. É quando até a oração parece difícil, quando até o louvor sai sem força, quando até a fé parece pequena demais. Quantas vezes já dissemos, estou cansado, mas preciso continuar. E continuamos. Continuamos com a rotina, com os compromissos, com as exigências, com os papéis que esperam que a gente cumpra. Mas por dentro, há uma voz que grita por descanso. Um coração que precisa de repouso. Uma alma que anseia por alívio. É neste cenário que o versículo de Provérbios 23 ressoa como um convite do próprio Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Ele não está pedindo mais uma tarefa, mais um esforço, mais um desempenho. Ele está pedindo o que você tem de mais sincero, o que sente, o que não entende, o que te pesa. Porque Deus não quer apenas que você siga em frente, Ele quer que você seja curado enquanto caminha. O cansaço da alma tem cura, mas essa cura não vem do mundo, nem de soluções rápidas. Ela vem do lugar secreto, da intimidade com Deus, da entrega verdadeira.
Da confiança de que não precisamos ter todas as respostas, nem todas as forças. Precisamos apenas nos permitir ser cuidados. E esse é um desafio para muitos, porque fomos ensinados a sempre sermos fortes. Mas existe força em reconhecer a fraqueza. Existe fé em admitir a dor. E existe esperança quando deixamos Deus entrar exatamente onde tudo parece ruir. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não exige que estejamos bem para irmos até Ele. Ele nos chama justamente quando não estamos. Ele é refúgio, não exigência. Ele é colo, não cobrança. Se você sente que está cansado demais até para orar, saiba, Deus entende. Ele ouve até o silêncio. Ele enxerga até as lágrimas não derramadas. Ele conhece os pensamentos que você nem conseguiu formular. E é nesse espaço de humanidade que Ele se revela com ainda mais misericórdia. Quando entregamos o coração, entregamos também o cansaço. E Ele nos devolve descanso. Um descanso que não vem da ausência de lutas, mas da certeza de que não estamos sozinhos nelas. Quando o silêncio de Deus fere, um dos momentos mais difíceis da caminhada espiritual é aquele em que tudo ao redor parece em silêncio. Você ora, mas não sente resposta. Você clama, mas o céu parece fechado. As circunstâncias não mudam, os dias continuam pesados e você começa a se perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Esse silêncio fere, porque ele vem em momentos em que mais precisamos de uma resposta, de um sinal, de uma direção. E nesse deserto emocional e espiritual surgem dúvidas, medos, inseguranças. Parece que todo o esforço de fé foi em vão e que Deus está distante demais para ouvir. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é ensino, é proteção, é preparação, é resposta em outro tom. Quando tudo se cala, é porque algo precisa ser ouvido dentro de nós. Algo que talvez esteja encoberto pelo barulho do mundo, pela agitação da mente, pela inquietação do coração. O silêncio de Deus não é rejeição. É convite para a escuta mais profunda, para confiar além da lógica, para aprender a crer sem ver. Provérbios nos ensina que confiar no Senhor é mais do que receber respostas imediatas. É entregar o coração mesmo quando não entendemos os caminhos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. PVC 3:5. Esse versículo ecoa com força nos dias em que tudo parece incerto, porque não fomos chamados para compreender tudo, mas para descansar na confiança de que Deus sabe exatamente o que está fazendo. Quando você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está fortalecendo sua fé, tratando suas feridas, reposicionando sua história. O silêncio de Deus, muitas vezes, é o terreno onde nascem as maiores transformações. É no silêncio que Ele molda, cura, regenera. É no silêncio que Ele nos ensina a depender, a esperar, a ouvir. Se hoje você está atravessando esse tempo, saiba, você não está sendo ignorado. Você está sendo cuidado de uma forma que talvez ainda não compreenda. O amor de Deus não desaparece no silêncio. Ele se manifesta no sustento diário, na paz que chega sem explicação, nas pequenas providências que evitam quedas maiores. Ele está com você, mesmo que você não o perceba. Confie. O silêncio de Deus não é o fim da história. É o intervalo antes da virada. É a pausa antes da resposta. É a noite antes da aurora. E quem permanece com fé nesse silêncio será surpreendido com a voz de Deus no momento certo, dizendo: "Eu sempre estive aqui." Quando o coração se fecha para a vida, existem momentos em que a dor, a decepção ou o cansaço fecham nosso coração sem que a gente perceba. Aos poucos, vamos nos afastando da alegria simples, do prazer de viver, da esperança nos dias.
Vamos nos retraindo para dentro de uma concha emocional, tentando nos proteger, mas, sem querer, nos desconectamos da própria vida. É como se o coração ficasse entorpecido. Não sentimos mais entusiasmo pelas coisas que antes nos faziam bem. As orações ficam vazias, os dias parecem longos, as relações perdem cor. E quando olhamos para dentro, há apenas um vazio silencioso. Um desejo de sentir algo, qualquer coisa, mas nada parece nos alcançar. É nesses momentos que o chamado de Provérbios 23 ganha um novo sentido. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Deus não está pedindo que a gente entregue um coração perfeito, forte ou cheio de fé. Ele pede o coração do jeito que ele está. Quebrado, cansado, ferido, porque ele sabe que só pode restaurar o que é entregue, só pode curar aquilo que colocamos em suas mãos. Entregar o coração a Deus é um ato de confiança radical. É admitir que sozinho não conseguimos mais, é reconhecer que nossas forças chegaram ao fim, mas que ainda existe fé suficiente para abrir as mãos e dizer: Senhor, toma o que sobrou de mim e faz de novo. Esse é o início do retorno, o ponto em que, mesmo sem força, escolhemos voltar. Deus não rejeita quem se apresenta com um coração sincero. Muito pelo contrário, ele se aproxima, ele acolhe. Ele não exige pressa, nem performance. Ele cuida com paciência, trata com delicadeza, respeita o tempo de cada alma e, aos poucos, sem imposição, vai reacendendo a chama que parecia apagada. Vai devolvendo sentido às pequenas coisas, vai devolvendo prazer à vida. Talvez você esteja nesse lugar hoje, um lugar onde tudo parece sem cor, onde o coração parece seco, onde viver se tornou apenas sobreviver. E se for assim, ouça esse chamado, entregue o seu coração ao Senhor. Mesmo que ele esteja em pedaços, mesmo que você não saiba por onde começar, ele sabe, ele entende. Ele é especialista em reconstruir o que foi quebrado pela dor, pela perda, pela solidão. O prazer de viver não está perdido. Ele está apenas adormecido. E Deus é aquele que desperta o que parecia morto, que sopra vida onde havia escuridão, que acende luz mesmo nas noites mais densas. Tudo começa quando você decide confiar. Mais uma vez, Deus não desiste de você. É comum pensar que quando erramos demais, quando nos afastamos de tudo o que é bom e verdadeiro, Deus se afasta também. Há dentro de nós uma voz dura, implacável, que repete: você não merece mais, já teve chances demais, Deus desistiu de você. Mas essa voz não é de Deus. Essa voz é fruto da dor, do medo e da culpa que nos desconectam da verdade do amor divino. A Bíblia revela que o coração de Deus é longânimo, ou seja, paciente. Ele não se cansa de esperar o retorno de um filho. Ele não se fecha para quem errou. Ele não vira o rosto diante de quem caiu. Ele continua ali, chamando pelo nome, mesmo quando tudo em nós grita que não somos mais dignos. Entregue seu coração ao Senhor, diz Provérbios. E isso inclui entregar também sua vergonha, sua história confusa, suas recaídas, seus erros repetidos. Deus não quer apenas as partes bonitas e apresentáveis da sua vida. Ele quer tudo. Porque só Ele tem poder para transformar o que você ainda esconde no silêncio. Ele conhece suas lutas secretas, as lágrimas que ninguém viu, os pensamentos dos quais você se envergonha. Ele viu quando você tentou, mas não conseguiu. Quando você orou, mas se sentiu vazio. E mesmo assim, ele permaneceu. Você pode ter desistido de si, mas Deus nunca desistiu de você. É hora de parar de fugir dele. Parar de se esconder atrás de máscaras e medos. Deus não quer a sua perfeição. Ele quer a sua entrega. Ele quer você do jeito que está agora, porque só assim ele pode fazer o que você sozinho não consegue: restaurar, renovar, reviver. Não se trata de religião,
Trata-se de reencontro, de voltar para os braços de quem te ama desde o princípio, de aceitar que você é amado mesmo nas suas sombras e que o amor de Deus não depende da sua performance, mas da sua própria essência. Ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia, ele é paciência, ele é restauração. O prazer em viver começa a voltar quando aceitamos essa verdade. Deus está por perto, mesmo quando nos sentimos longe. Deus está nos guiando, mesmo quando não vemos saída. Deus está nos curando, mesmo quando ainda estamos quebrados. Então respire fundo. Deixe essa palavra entrar no seu coração. Feche os olhos e imagine Deus dizendo agora: filho, filha, eu estou aqui, volte para mim. Eu nunca deixei de te amar. Não lute contra isso. Receba, permita-se sentir e permita-se ser encontrado. De novo, o prazer de viver ainda está dentro de você. Quantas vezes você se perguntou se voltaria a sorrir com o coração leve? Se algum dia voltaria a sentir gosto pela vida? Se os dias deixariam de ser apenas repetição e cansaço? Quando a alma adoece, tudo perde a cor. E é difícil acreditar que o prazer de viver ainda exista ou que ainda seja possível experimentá-lo de novo. Mas a verdade é que ele nunca desapareceu por completo. Ele apenas foi encoberto pelas dores, pelas frustrações, pelas pressões do mundo e pelas culpas do passado. Dentro de você ainda existe um sopro de vida que clama por resgate. Ainda há um espaço onde a alegria não foi apagada, apenas esquecida. A palavra de Deus nos lembra que é no coração que habita a verdadeira fonte da vida. Não é no trabalho, no sucesso, no reconhecimento ou na aceitação das pessoas. É no seu interior. É quando você se reconecta com o seu Criador que tudo ao redor começa a ganhar sentido novamente. Mas para reencontrar esse prazer, é preciso silenciar o barulho da comparação, o ruído das expectativas externas, as cobranças duras que você mesmo se impôs. É preciso permitir que o Espírito de Deus sussurre verdades novas, que substituam as mentiras que você carregou por tanto tempo. Você não está atrasado, não está quebrado demais, não perdeu o que era mais importante. Você ainda tem vida. Isso significa que ainda há caminho. Ainda há possibilidade de recomeçar, ainda há promessas de paz, de contentamento, de sentido. Talvez a primeira faísca de prazer em viver volte quando você notar a presença de Deus nas pequenas coisas. No sol da manhã, no silêncio que te acolhe, num versículo que toca fundo, numa oração que parecia fraca, mas foi ouvida, numa lágrima que escorre, não mais por desespero, mas por gratidão. Não espere que tudo esteja perfeito para se permitir viver. Não espere a cura completa para abrir espaço à esperança. Comece agora com o que você tem, com a fé que ainda resta, com a coragem de se render. Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele deseja que você viva de verdade, com alegria, com sentido, com liberdade. O prazer de viver não está no futuro, mas na presença, e Ele está aqui, neste momento, tocando seu coração. Então respire, sinta, receba. A vida está te chamando de volta. E Deus está sorrindo para você, dizendo: eu te fiz para viver, não apenas existir. Quando entregar o coração é o início da liberdade. Muitas vezes pensamos que entregar o coração a Deus é um ato simbólico, quase abstrato. Algo que se faz em oração, com palavras bonitas ou momentos de emoção. Mas entregar o coração de verdade é uma rendição. Um abandono profundo das armas que você usou para se proteger. É dizer: Deus, eu não sei mais como carregar isso sozinho. E essa entrega, por mais assustadora que pareça, é o início da verdadeira liberdade. Porque enquanto o coração estiver nas suas mãos feridas, ele continuará a sangrar.
continuará tentando controlar, prever, consertar o que só Deus pode transformar. Entregar o coração não é um gesto fraco, é o mais corajoso, porque exige confiança, exige abrir mão da ilusão de controle, exige aceitar que você não tem todas as respostas, mas conhece aquele que tem. Deus não pede seu coração para te ferir, Ele pede para curar, para ensinar você a amar sem medo, para restaurar aquilo que os outros quebraram, para te dar descanso onde antes só havia guerra. Às vezes, seguramos nosso coração com tanta força que ele mal consegue bater. Nos endurecemos, viramos pedra, escondemos sentimentos, sufocamos dores, fingimos estar bem. Mas Deus vê. Ele não se impressiona com suas máscaras. Ele olha direto para o centro do seu ser e diz: me dá isso, me dá o que te pesa, me dá o que você esconde, me dá teu coração. Provérbios 23 nos lembra dessa ordem simples e profunda. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus não está pedindo perfeição, Ele está pedindo presença, está pedindo confiança, está pedindo abertura para conduzir você pelos caminhos que curam e libertam. Talvez você já tenha entregue seu coração a pessoas que o rejeitaram, que o pisaram, que o abandonaram. Talvez tenha prometido nunca mais confiar, nunca mais se abrir. Mas Deus não é como os homens. Ele não te manipula, não te engana, não te trai. Ele te acolhe. Entregar o coração é o ato mais simples e mais revolucionário da fé. É parar de lutar contra quem só quer te amar. É parar de correr para longe de quem é tua morada. Hoje, talvez tudo o que Deus esteja esperando de você seja isso. Um gesto íntimo e silencioso. Colocar o coração nas mãos dele e dizer com sinceridade: toma, eu não consigo mais sozinho. Ensina-me a viver. E ele vai. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele transforma, ele cura, ele liberta. Quando a vida perde o sabor, Deus te ensina a sentir de novo. Chega um momento em que nada tem gosto. As coisas continuam acontecendo, as pessoas continuam falando, o mundo segue girando, mas dentro de você tudo parece parado. Um silêncio denso, um vazio que não faz barulho, mas pesa. Você respira, mas não vive. Está presente, mas não se sente. Anda, mas não chega. Essa é uma dor que poucos percebem. Porque ela não grita. Ela se esconde atrás de sorrisos, de respostas automáticas, de compromissos cumpridos no piloto automático. Mas Deus vê. E mais do que isso, Deus sente. Ele conhece o coração que perdeu a sensibilidade, que não se emociona mais com nada, que não se lembra da última vez que sorriu com verdade, que se afastou tanto de si que já nem sabe onde se perdeu. É aí que o convite do Provérbio 23 ressoa com força. Dá-me, filho meu, o teu coração, porque Deus não quer que você apenas exista. Ele quer que você sinta, que se permita viver com intensidade de novo, que reencontre o prazer em coisas simples, o calor do sol, o cheiro do café, o abraço de alguém, o silêncio de uma oração. Ele quer restaurar em você a capacidade de se emocionar. Mas para isso, precisa tocar o seu coração adormecido, precisa aquecer o que foi endurecido pela dor, pelo cansaço, pela desilusão. E esse processo, apesar de bonito, pode assustar. Porque para voltar a sentir prazer em viver, é preciso também permitir que ele trate as feridas que congelaram seu peito. Quando você entrega seu coração a Deus, Ele não devolve o mesmo coração. Ele devolve um novo, um que chora e se alegra, que é capaz de amar de novo, de confiar, de sonhar, um coração curado, liberto, desperto, não anestesiado pela sobrevivência, mas vivo pela esperança. O prazer de viver não está nos grandes feitos, está na paz de saber que, mesmo no caos, você não está só.
que existe um Deus que caminha com você, que te sustenta, que te lembra todos os dias. Você é meu filho, você é minha filha, você ainda tem um propósito. Se a vida perdeu o sabor, Deus pode te ensinar a saborear de novo. Não com pressa, não com cobranças, mas com doçura, porque Ele sabe o quanto você está cansado e Ele não te julga por isso. Ele apenas te chama, vem, entrega, confia, eu vou restaurar o que foi perdido. Deus não quer que você apenas aguente, Ele quer que você viva, com verdade, com liberdade, com leveza. E essa transformação começa no momento em que você permite que Ele entre e toque o mais profundo de você. Deus está no recomeço que você ainda não conseguiu imaginar, quando tudo parece ter chegado ao fim, quando as respostas não vieram, quando o coração se cansa de esperar. É exatamente aí que Deus começa algo novo. Não é o fim, é o lugar do recomeço. O ponto onde as forças humanas se esgotam é o ponto onde a graça divina se manifesta com mais intensidade. Deus não espera perfeição, Ele só espera entrega. Ele não precisa que você entenda tudo, nem que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você se aproxime com sinceridade, mesmo confuso, mesmo cansado, mesmo sem saber como orar. Porque o recomeço de Deus não depende da sua força, mas da sua disposição em confiar. Você pode ter perdido tempo, oportunidades, pessoas. Pode ter feito escolhas das quais se arrepende. Pode ter caminhado por lugares onde o silêncio de Deus te assustou. Mas nada disso impede o plano dele. Nada está perdido para aquele que cria tudo a partir do nada. Quando Provérbios 23 diz: "Dá-me, filho meu, o teu coração", não é um chamado para doar algo perfeito. É um chamado para entregar o que sobrou, o que foi quebrado, o que se cansou, porque é com esses fragmentos que Deus constrói novos começos. Começos mais fortes, mais maduros, mais verdadeiros. Você pode não conseguir imaginar como será a próxima etapa. Pode estar com medo do futuro, preso ao que passou ou sufocado pelo presente. Mas saiba, Deus já está lá. Ele já preparou um caminho onde hoje você só vê paredes. Já plantou esperança onde hoje só existe desânimo. Já escreveu uma nova história onde hoje você só enxerga fim. Não há coração entregue a Deus que fique sem resposta. Talvez não venha na forma que você espera. Talvez não seja imediata, mas virá, porque Ele é fiel. Porque Ele honra cada lágrima que você derramou em silêncio, porque Ele vê o que ninguém viu, sua luta interna, sua tentativa de continuar, sua coragem de se levantar mesmo sem forças. Este é o momento de respirar fundo, de olhar para dentro, de entregar o que está pesado demais para carregar sozinho, e de permitir que Deus comece, dentro de você, algo completamente novo, um recomeço que tenha sabor, sentido, presença. Que esta mensagem tenha sido uma semente de esperança. Que você volte aqui sempre que o mundo pesar. Que você encontre neste canal um espaço de fé, cura e escuta. E que, acima de tudo, você nunca se esqueça. Deus ainda está escrevendo sua história. E com Ele, até o fim pode se tornar um começo. Se esta reflexão tocou o seu coração, te trouxe paz e clareza, fique conosco, se inscreva no canal. Volte sempre que precisar de uma palavra. Compartilhe com quem precisa. E lembre-se, Deus te ama. Ele te vê e Ele caminha com você. Nos vemos na próxima reflexão. Deus te abençoe.